Se você é daquelas pessoas que não levam tão a sério o conhecimento sobre horóscopo ou sobre signo, mas quando tem uma roda de conversa e o assunto entra na mesa, você já fica ali de orelha em pé ou já está pronto para dar algum palpite, esse vídeo é para você. Ou se você também não liga muito e nunca acreditou e acha isso tudo uma bobagem, né? Acha que não tem nada a ver o movimento dos astros com sua vida prática, né? Como é que você vai resolver a sua vida financeira, as suas relações. Eu não quero saber nada do que está acontecendo lá em cima, né? No céu, no espaço. Eu quero saber do que é a minha vida aqui e agora. E uma coisa não se conecta, né? Ali a outra. Bem-vindo também, porque eu também pertenci a esse mesmo número de pessoas e eu convido você, desafio você, a ter uma visão diferente e, por incrível que pareça, você vai verificar que muita coisa faz sentido sim. Como que ocorre e por que ocorre, não necessariamente a gente sabe. A questão é que funciona. O problema da astrologia não é nem tanto a própria astrologia em si, mas de fato a forma como ela é passada para as massas, né? Que é uma forma muito superficial e, de fato, muito sem fundamentos, né? Muitas vezes de forma, inclusive, leviana, né? Criando aí um monte de crenças limitantes, né? Mas aqui no canal, se você tem interesse com esse assunto, ou se você já gosta desse assunto, né? Como hoje eu também já sou apaixonado com isso, então fica aí conosco, inscreva-se no canal que vai ter muito conteúdo aí sobre isso. Meu nome é Bruno Henrique, eu trabalho com astrologia sistêmica e esse é o Dinâmicas do Ser. E chegará um dia em que você vai abrir a sua carteira e do lado da sua identidade, do lado da sua carteira de motorista, talvez, você também vai ter o teu mapa astral impresso com todas as informações precisas para você acompanhar os insights diários que você vai passar a ter daqui para frente, caso você goste, né, e se interesse aí pelo assunto, né? Então eu convido você a esquecer tudo que você sabe ou sabia sobre astrologia, ou se você já é alguém que tem um conhecimento profundo, eu te convido aqui a compartilhar ideias, né? Ou quem sabe abrir ou ampliar um pouco a tua visão para a visão sistêmica da astrologia, que vai fazer com que muitos conceitos, muitas crenças, de fato, elas mudem aí a respeito daquilo que a gente pensava. Então, esqueça que Escorpião é vingativo, esqueça que Touro é preguiçoso, esqueça que Libra é cheio de contatinhos, né, que vai te trair a qualquer momento, né, que Sagitário, por exemplo, não gosta de compromissos, que ele quer estar sempre livre. Tudo isso são muitas vezes ideias comuns que a gente vê no dia a dia e que de certa forma faz um desfavor aí a um conhecimento tão bom, tão profundo que a gente tem aí disponível para nós. Então, sim, a astrologia, ela é muito mais do que um mero passatempo, né? Um mero pensamento mágico. Ela é, sim, um conhecimento profundo e pode, sim, ser usado para fins, inclusive, terapêuticos, né? Muito além aí simplesmente de um autoconhecimento, né? Porque ela traz não só informações sobre nós, para a gente se autoconhecer, sim, mas ela traz muito também sobre o contexto que vai além de nós mesmos, né? E naquilo que está relacionado, inclusive, com a forma como nós lidamos com o outro, né? Mostra, inclusive, o que o outro significa ali para a nossa própria vida, né? A forma como nós lidamos com isso e, inclusive, a melhor forma, né, de lidar com isso. Então, nós vamos lidar aqui com várias questões, várias crenças e derrubar para a gente entender profundamente do que se trata. Então, antes de mais nada, né, a gente vai fazer uma playlist com vários assuntos, né, com vários temas, né? Se você não tem acesso ao teu mapa astral, né? Eu vou sugerir que entra no site do astro.com, eu sugiro ele porque ele é gratuito, é fácil de mexer, entra no astro.com, você vai precisar da sua data de nascimento, do local e horário do nascimento, normalmente isso você vai ter na sua certidão de nascimento, e entra lá em horóscopos gratuitos, né? E você vai lá preencher os seus dados, vai pedir nome,
e lá vai ter a opção de mapa natal. Porque aí vai ser realmente, ele vai, né, você vai preencher os dados lá, é bem tranquilo, e manda criar. Quando criar, você vai ver que vai ser produzido o seu mapa natal. O que, que é isso? Aquilo ali é a foto do céu no momento em que você nasceu. Nada mais é do que isso, né? Mas ali tem a informação da toda a configuração de como estão relacionadas grandes estruturas, na verdade, psíquicas, né? Que diz respeito à tua personalidade, ao teu eu e ao teu contexto de vida. Então, você vai ver que lá vai ter uma mandala, né, um grande círculo, ele vai estar dividido em 12 partes, né? Cada signo, né, nos 360 graus, cada signo ele vai ocupar 30 graus, né, em média, e cada uma dessas partes, como se fossem fatias de pizza, elas vão ser, são chamadas de casas astrológicas, né, que no fundo são setores aí da nossa vida. Depois nós vamos explicar com calma cada coisa que aquilo vai representar. Cada uma daquelas casas vai ter um signo, né, relacionado a elas, né? E os signos, no fundo, eles são potências, né? Eles são como se fossem grandes energias que nós podemos acessar naquela área da nossa vida. Então, esquece aquela coisa de que você é de tal signo, porque nós temos, na verdade, todos os outros signos no nosso mapa. E cada uma delas está relacionada com um setor. E, além disso, nós temos a disposição dos planetas, que são as ações, né, como nós vamos atuar no meio de um grande contexto. Então, a visão sistêmica, ela vem reforçando, porque a leitura do mapa astral, ela já é sobre a relação entre esses posicionamentos, né? Mas a visão sistêmica dentro dessa abordagem, ela entra com aquela questão de tirar as crenças limitantes entre certo e errado, entre bom e ruim, entre posições que vão gerando aí sim geram limitações na sua vida, porque você acaba interpretando ou diagnosticando coisas que não fazem um sentido. Então, por exemplo, falar que você tem Saturno em tal posição quer dizer que naquela área você está ferrado, né? Não tem isso, né? Quer dizer que naquela área você tem as questões relacionadas com o que Saturno representa dentro da sua psique. Então, muito além de pensar que simplesmente o movimento dos astros estão relacionando ou estão acabando com a sua vida ou abrindo os seus caminhos, porque isso faria com que a gente se colocasse ou numa posição de vítima das circunstâncias, ou muitas vezes sem nenhum tipo de responsabilidade, né? Ou de ação para montar o nosso próprio caminho. No fundo, esses trânsitos, né? E esses personagens ou esses contextos, né? Eles estão, na verdade, muito relacionados a estruturas que estão profundas dentro da nossa psique. Então, antes de eu pensar em Saturno lá no céu, eu tenho que pensar em Saturno interno dentro de mim. Então, o meu Saturno interno pode estar em conflito, né? A representação do que é esse Saturno, por exemplo, ele pode estar em conflito com o meu Sol, por exemplo, que seria a parte onde eu posso me expressar, eu posso, né, direcionar ou coordenar todo o meu contexto dentro do universo, né, que me representa. Então, como já diria, né, Carl Gustav Jung, né, o psiquiatra, né, e psicoterapeuta suíço, que trouxe grandes contribuições aí no estudo dentro do inconsciente, as questões do inconsciente, né, coletivo, ele já trazia de que tudo que está dentro de nós se expressa fora de nós. E de outra maneira, né, aquilo que também está fora de nós também vai correlacionar ou vai interferir, de certa forma, em como a gente vai reagir internamente. Porque sim, o nosso meio, ele vai sim trazer desafios, né? E vai trazer sim mudanças, né? Ou influências sobre a nossa forma de se sentir, né? Aquela velha história, somos nós que influenciamos o meio ou o meio nos influencia, né? Na verdade, as duas coisas funcionam juntas, né? Não tem como separar. Então, aquela história de que você muda totalmente a sua realidade, pode tirar isso da cabeça que isso é um pensamento mágico, né? Porque toda a realidade fora de você não é você que projeta. Nós estamos inseridos, sim, em contextos que são muito maiores do que nós e cabe a nós aprender a lidar com eles, porque não tem
aí sim não tem um acaso de estarmos nessas questões. Porém, nós podemos, né, como nosso mapa, né, o mapa é o que? Ele é um GPS natural que a gente traz, né, da melhor forma ou dos melhores caminhos onde nós podemos fluir aquilo que nós realmente somos, né? Então, tal área, para mim, de repente, não funciona tão bem quanto funciona para determinada pessoa. E outras pessoas vão ter mais potencialidades a desenvolver em determinados setores, né, ou determinadas áreas que não são as minhas. Então, dessa forma fica maravilhoso porque isso vai de encontro à nossa autenticidade, vai de encontro à nossa pessoalidade na nossa vida. Então, cada um tem o seu mapa, cada um tem o seu próprio contexto, né, de vida. Então, nenhuma história é para ser igual à outra. Então, se você está interessado nisso, se você quer realmente aprender, então você vai ver que, por exemplo, não se trata de ser simplesmente o seu signo, né? Quando a gente fala que a pessoa é de um signo, quer dizer que o Sol, naquele instante que você nasceu, a luz dele estava sendo projetada para aquela área. No nosso nível, né, interno, quer dizer que a nossa consciência ela vai estar mais clara, mais aberta para aqueles temas e assuntos relacionados àquele signo, que é aquela energia, que é aquela potência, aquelas necessidades em torno de uma ideia primordial, né, que está relacionado com um arquétipo, né? Para facilitar, né, de forma mais prática, os arquétipos, né, dentro da psique, dentro das nossas estruturas mentais, né, é como se fossem os órgãos para os nossos corpos, né? Então a nossa mente também teria grandes estruturas de funcionamento e esses arquétipos estariam nessa base, né? De certa forma aí pulsionando as nossas questões e pulsionando a nossa forma de ser, de agir ou de buscar determinadas coisas. Então, cada um vai ter necessidades que são totalmente diferentes das necessidades dos outros, como cada um vai ter potencialidades naturais que não tem nada a ver com o outro, como cada um vai ter caminhos e rumos, né, que de fato se diferenciam totalmente dos outros, né? E isso é bonito, isso é. E a maior grandiosidade disso tudo é que todo o contexto, todo o mapa, ele foi projetado, digamos assim, aquela é a melhor forma de nós encontrarmos o nosso melhor. Então não existe mapa ruim, não existe signo ruim, não existe contexto ruim, não tem Saturno ruim, não tem Plutão que tá, né, destruindo, né, prejudicando ninguém. Existem como nós lidamos com essas potências, como nós lidamos com essas questões, com esses assuntos na nossa vida. E o mapa é um guia, sim, pronto, prático, para a gente mergulhar nele e entendê-lo, né? Eu brinco que às vezes a gente pode passar uma vida inteira sem acessar totalmente todas as informações, porque é muita coisa que tem ali. Mas desde que a gente aprenda a vê-lo de forma personalizada. Então, se você está interessado nisso, cola aqui comigo, você não vai se arrepender, no mínimo vai ser muito interessante, né? Nós vamos falar sobre várias questões ligadas a isso. Então, não perca os vídeos, né? Quem não está inscrito, inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta desse assunto, quem quer entender esse assunto, e para você não perder aí a nossa sequência. A gente vai criar aqui uma playlist própria para astrologia, né? Eu trabalho também com outras ferramentas, né, terapêuticas, trabalho com constelação, né, com análise corporal, mas a gente vai percebendo que no fundo tudo está linkado a tudo, né? E é muito bonito isso, muito impressionante, tá? Então, fica aqui comigo e nos próximos vídeos nós já vamos falar sobre a natureza de luz e sombra dos signos. Então, se você acha que você não combina com teu signo, eu tenho certeza que você vai combinar muito e se identificar muito com a sombra do seu signo, né? Então, se o Sol foi projetado em tal área, quer dizer que a sombra foi projetada no oposto, né? Então, aquele conteúdo oposto, a gente tem ele de certa forma mais inconsciente, mas de uma certa maneira muito mais fluida, né? Por ser mais automática, né? Enquanto que aquele sol, aquela consciência
tem muito mais a ver com o que eu preciso construir para lidar melhor com todo o meu conteúdo, com todo o contexto que eu vim aqui me relacionar. Então, se você ficou curioso, aguarda então os próximos vídeos. Vamos falar de luz e sombra de cada um dos signos. Até os próximos vídeos.